Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a este Igreja Açores, especial de Domingo de Páscoa. Neste programa vamos ter uma estreia aos nossos microfones, não que seja propriamente uma estreia neste programa, porque já fizemos alguns apontamentos de reportagem com ele. Padre Francisco Sales, conhecido também por Frei Sales, regressa aos Açores depois de longos anos no continente, particularmente no Convento da Luz, em Lisboa. Agora, na Diocese, assume duas paróquias, a paróquia de São Bartolomeu dos Regatos e Cinco Ribeiras. Depois de uma passagem também pela Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, já vamos ao seu percurso, mas comecemos por este dia e por o que este dia representa ou deve representar. O que é que deve representar a Páscoa de Jesus? Bom, olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos escutam. Este é o dia central. Eu costumo dizer que este é o eixo central da vida, particularmente da vida dos crentes, daqueles que acreditam no mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, de facto, é o centro da liturgia. Foi para isso que Deus encarnou na história. Nós celebramos o Natal em função da Páscoa. Foi para isso que Ele veio ao mundo. E, de facto, a vida, quando nós olhamos que tem muita coisa boa, mas tem muito sofrimento, o coração humano é uma coisa tão complexa, tão complicada. Nós vemos tantas injustiças, tanto ódio, tanta violência, tanta guerra. Estamos a ver agora em Cabo Delgado e Moçambique e para este mundo fora. Portanto, se não fosse esta esperança, digamos, no mistério de uma vida que vai para além dessa, onde não existe ódio, nem rancor, nem sofrimento, apenas a felicidade interna que o Senhor Jesus nos trouxe neste mistério. Por isso Ele assumiu as nossas dores, os nossos sofrimentos, como nos fala o profeta Isaías, no mistério da sua paixão, carregou tudo isto na sua cruz e depois ressuscita, portanto, para nos dar este sinal da vida nova que Ele nos trouxe. A Páscoa, de facto, é o momento da alegria, o momento da esperança, portanto, porque a vida sem esperança não tem sentido. Eu muitas vezes questiono-me, para aqueles que não acreditam em Jesus, para aqueles que vivem apenas agarrados a este mundo, portanto, e que vem um sofrimento, que vem uma dor, vem uma morte repentina, vão-se embora, e eu questiono-me a mim mesmo que sentido tem uma vida assim. A vida só tem sentido, de facto, se nós tivermos um horizonte que ultrapasse esta nossa mera realidade humana, e este horizonte foi-nos trazido do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nos diz hoje a cruz de Cristo? A cruz é o grande símbolo para mim, eu estou quase aqui há uns anos, ouvi uma reportagem no dia do Santo Cristo em São Miguel, onde entrevistavam as pessoas a perguntar o que é que significava o Santo Cristo. E eu naquele momento achei muita piada, porque uma senhora muito micalense dizia assim: ó Senhor, o Santo Cristo é tudo. Pois eu acho que a cruz de Cristo é verdadeiramente tudo. Portanto, este instrumento da morte, uma morte terrível, digamos, um dos piores instrumentos inventados pelo homem para matar alguém, como instrumento de um sofrimento atroz, porque nós podemos imaginar o que é a morte da cruz, a pessoa cravada horas e horas em agonia, é transformada verdadeiramente no grande sinal da vida. Portanto, é na cruz que o Senhor nos salvou. Portanto, nós, na Epístola aos Hebreus, aparece uma expressão que é: vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia. O trono da graça de Deus é a cruz de Cristo. Portanto, é elevada entre o céu e a terra, costuma fazer, digamos assim, podemos dizer, faz a ponte entre esta nossa humanidade e o próprio Deus, nesta simbologia, portanto, como uma ponte entre nós e a divindade. A cruz a tudo tornou-se o sinal, digamos, nós vemos tudo o que nós fazemos, digamos, a nível de oração, a nível de celebração, inicia-se com o sinal da cruz, é este sinal da bênção de Deus, da vida de Deus. Nós podemos ver que os cristãos, e mesmo alguns não cristãos, portanto, ou que têm uma fé mais fraca, que não são praticantes, mas quase toda a gente usa um crucifixo, ou ao pescoço, ou pendurado no carro, um terço, um tá, a cruz. Portanto, é de facto a cruz é o grande símbolo do mistério da vida e do mistério da salvação que Deus nos trouxe.
Vivemos tempos que nos põem à prova, que põem à prova a nossa esperança, a nossa fé. O que é que podemos esperar do pós-pandemia, tanto em termos de prática religiosa como em termos sociais e em termos comunitários? Bom, a pandemia devia ser um momento de paragem para que esta nossa humanidade e as pessoas questionassem. Quando começou, eu pensei sempre, penso que as pessoas vão fazer uma paragem. Penso que muitos fizeram, mas também há muita gente que continua preocupada apenas com a questão material, a questão da vida. Nada vai ser igual. O bem-estar material, digamos, esta loucura material não vai voltar como era, porque as coisas vão ser diferentes. Penso que a nível religioso, e nós estamos a falar da dimensão religiosa, as comunidades também vão ser um bocadinho diferentes. Acho que muitos que tinham, se calhar, pouca prática cristã e que estavam um bocadinho afastados, questionaram-se e começaram a voltar e a pensar e a refletir sobre o sentido da vida. E muitos, se calhar, por causa destes isolamentos, digamos, foram-se desabituando à prática, portanto, porque se calhar tinham uma prática mais de tradição do que verdadeiramente de uma realidade, de uma fé encarnada na própria vida. Acho que vai ser uma realidade muito diferente. As comunidades vão ser diferentes. Eu só rezo por uma realidade. Que as pessoas se aproximem mais umas das outras, porque com esta situação de afastamento social parece que muitas vezes as pessoas têm medo de se aproximar umas das outras. E a vida só tem sentido quando nós nos aproximamos. Eu penso que estamos a sentir, eu sinto, falta de um abraço, do abraço amigo, das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo, de sentir esta proximidade. Portanto, eu espero que, mesmo nas comunidades cristãs, as pessoas se aproximem mais e haja uma maior preocupação com aqueles que são os mais frágeis. Portanto, eu acho que este é o tempo que nos faz refletir e pensar na fragilidade humana, porque pensamos que temos as seguranças todas e de um momento para o outro vem um vírusinho que nós não vemos, que nem sequer vemos, porque é uma coisa tão pequenina que não se vê e que, portanto põe em questão toda a nossa sociedade, a nossa vida, o nosso mundo. Parece que tudo se desmorona como se fosse um baralho de cartas, como um castelo de cartas. Por isso eu penso que as coisas serão um bocadinho diferentes. Espero que as pessoas de facto pensem e façam esta reflexão sobre o sentido da vida, porque se calhar estamos demasiado agarrados aos bens materiais, ao materialismo, e vemos às vezes tantas famílias, tanta gente mal, criam tantos conflitos por causa de coisas que são passageiras, são deste mundo, e aquilo que vale é a vida. Por isso eu acho que é de uma beleza muito grande este tempo que estamos a viver, apesar de tudo. Porque se diz, e muitas pessoas queixam-se e dizem com pena porque não há as procissões, porque Nosso Senhor não saiu à rua, eu penso que Nosso Senhor está na rua, está em todos os lados. Se nós formos aos hospitais e ver os médicos, o pessoal de saúde, os bombeiros, tanta gente, voluntários, para este mundo fora nós vemos isto todos os dias nos meios de comunicação social. Portanto, ao lado dos que sofrem ali, até ao limite, digamos, da sua resistência física, estes são os Cristos vivos que estão na rua, o Cristo sofredor. Portanto, eu penso que esta Páscoa, a procissão continua na rua. Portanto, se calhar mais visível e com mais sentido daquilo que nós costumamos fazer muitas vezes com as nossas simbologias religiosas dos nossos andores e dos nossos santos. Este teria sido o momento certo para que a Igreja pudesse ter aproveitado para implementar o conceito de igreja doméstica. A Igreja soube fazer isto neste período pandémico ou perdeu essa oportunidade já? Eu não sei se perdeu a oportunidade. Portanto, nós temos de ter consciência que a Igreja também ficou muito limitada, porque, portanto, não havendo prática cristã, eu acho que a Igreja, e muito por iniciativa, digamos, pessoal, de parcos, de bispos, de movimentos religiosos, soube aproveitar este tempo e digamos, levar a mensagem cristã, as celebrações, através da internet, portanto, online, para as pessoas poderem acompanhar. Deu um salto tecnológico, muito, sem dúvida. Muito grande, sim. Quase obrigado, mas foi... Sim, e por muitas vezes as coisas acontecem assim. Eu penso que o futuro, mesmo nesta dimensão, vai ser muito diferente, porque muitas paróquias tiveram que arranjar os meios para poderem chegar às pessoas. O conceito da igreja doméstica,
que é um conceito que vem já do Concílio Vaticano II e que, se calhar, ultimamente está-se a perder. Eu penso que é isso que, se calhar, nós temos que tentar implementar, ajudar as pessoas a perceber que cada comunidade, cada família, portanto, cada grupo que se junta, é uma igreja doméstica, porque a palavra igreja significa assembleia, portanto, é o lugar onde as pessoas se reúnem. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou no meio deles. E, portanto, a partir de casa, mesmo quando uma família se junta, e algumas famílias têm esta tradição de se reunirem para rezarem, por exemplo, o terço, portanto, é a igreja doméstica que está em assembleia. Uma das coisas que nós, se calhar, aqui nunca soubemos aproveitar, e se calhar o clero nunca soube aproveitar, por exemplo, é porque está um bocadinho em stand-by, mas, por exemplo, o culto do Espírito Santo, com os terços que se rezam, não sei o quê, portanto, é uma espécie de igreja doméstica que se reúne, e nós temos que, se calhar, aproveitar estas atividades da religiosidade popular, porque é mesmo da religiosidade popular, para, digamos assim, evangelizar e levar verdadeiramente a mensagem de Jesus a estes meios. Acha que podemos esperar mais humanidade depois desta lição que a humanidade viveu? Espero bem que sim. Ainda? Eu espero bem que sim. Mas eu costumo dizer que o ser humano, infelizmente, tem memória curta. Rapidamente, portanto, 1 ano, 2, mas depois as coisas desaparecem da memória. E eu espero que as pessoas mantenham viva esta memória deste sofrimento, da nossa fragilidade, mas também dos atos de solidariedade, porque nós temos visto muita gente numa solidariedade total. E volto a falar, porque se calhar são aqueles que estão na linha da frente, o pessoal da saúde, portanto, e de outras instituições, portanto, que esta humanidade seja, de facto, algo que fique mais, porque eu na minha perspectiva, acho que nos últimos anos, e já há uns largos anos, a humanidade está a regredir. Portanto, eu costumo dizer, o homem, o ser humano, estava a ficar cada vez mais egoísta, centrado em si mesmo. E quem vive nas grandes cidades, como eu vivi muitos anos em Lisboa e noutras cidades grandes, nós vemos que vive-se, digamos, uma multidão enorme onde a pessoa vive sozinha, portanto, isolada, não há relação, onde existe digamos, olha-se o outro com medo, portanto, de medo do outro, quando estamos no meio de uma multidão. Aqui a nossa terra, felizmente, que é diferente. Estamos aqui, podemos dizer, num paraíso total neste aspecto. Mas eu espero que isso leve os corações a abrirem-se e as pessoas viverem mais esta humanidade. Nenhuma pessoa humana é uma ilha, nós precisamos uns dos outros e temos que olhar o outro sempre como alguém a quem nós devemos amar. Esta é a mensagem cristã e alguém que também depende de nós o cuidar dela, uma atenção especial para o cuidado do outro, porque é isso, digamos, que se calhar esta pandemia nos está a fazer chamar a atenção, a necessidade de termos este cuidado do outro, a preocupação com o outro, porque todos caminhamos juntos nesta nossa humanidade. O Papa Francisco quer promover uma igreja menos clerical, uma igreja com mais leigos, com papéis cada vez de maior relevo. A Igreja e os cristãos estão preparados para este passo que o Papa Francisco gostaria de dar? Se calhar a Igreja está, a Igreja instituição, se calhar os cristãos é que não estão. Se nós virmos, por exemplo, em muitas comunidades cristãs, portanto já há muitos anos que existe a prática do ministro extraordinário da comunhão, portanto aquele que tem o seu serviço, portanto é preparado, tem um mandato do bispo para distribuir a comunhão e também para levar a comunhão aos doentes, num serviço de ajuda à pastoral dos doentes. E nós vemos muitas vezes nas igrejas, e mesmo muitos doentes em casa, que não querem o ministro, querem o padre por força. Nós somos fruto, digamos, de uma igreja demasiado clerical. Mas também temos que perceber a história, a razão porque é que isso surgiu, por causa da reforma protestante do século XVI, digamos assim, portanto o Concílio de Trento, e portanto foi, digamos, uma reação da Igreja contra a reforma protestante. E claro que isso foi-se radicalizando
ao longo dos séculos, e o Concílio Vaticano II veio, de facto, digamos, mudar isto tudo. É claro que numa Igreja Universal não é fácil mudar, porque não se mudam as mentalidades. O problema não é mudar as coisas fisicamente. O problema é a reforma, começa pela reforma da mentalidade. E eu penso que os nossos cristãos, também muitos setores dentro da Igreja, muito clero, mas eu penso que particularmente as nossas comunidades cristãs ainda estão muito agarradas, digamos, a um estilo da Igreja onde o Senhor Padre é tudo, onde tem que ser o Senhor Padre, onde não se faz nada sem o Senhor Padre dizer, digamos, e eu acho que é isto a mentalidade que nós temos que mudar para as pessoas perceberem que o Padre é apenas alguém que está para servir a comunidade é dos cristãos. E que É isso que eu disse às comunidades que eu estou a servir neste momento. Eu não venho aqui para mandar, venho para servir. Portanto, não sou o dono, nem o proprietário, porque o padre passa e a comunidade fica. A comunidade tem uma história que já vem dos pais, dos avós, dos antepassados e continuará. Por isso, portanto, eu penso que nós temos que ajudar para que isto funcione é a mudar as mentalidades. E depois há uma realidade, a que nós transformamos também com esta questão a Igreja numa realidade demasiado sacramental. O sacramento, tudo é a missa, é a Eucaristia, que é fundamental, mas, por exemplo, pode-se fazer uma celebração da palavra, pode ser um leigo a fazer a celebração da palavra e depois distribuir a comunhão, em vez de ser a Eucaristia em si, mas isto na cabeça das pessoas faz demasiada confusão. Por isso, nós temos que fazer todo um trabalho, portanto, nesta dimensão da transformação das mentalidades dos nossos cristãos. E eu penso que esta nossa diocese está a fazer um bom caminho com a sua caminhada sinodal, portanto, que tem lá algumas questões que estão a ser tratadas, estão a ser refletidas, algumas coisas que eu acho que são fundamentais para caminharmos nesse sentido. Agora vamos passar por essa experiência, por esses mais de 30 anos fora da diocese, fora da região, de uma forma sucinta e porque eu conheço, porque somos conterrâneos, conheço um bocadinho o seu percurso, nada de muito exaustivo, mas a diocese ainda não conhece muito bem o Padre Salles, que entretanto regressou. Como é que poderia resumidamente explicar o seu percurso? Bem, o meu percurso é assim, eu sou franciscano, tenho sido franciscano, voltei aqui à nossa terra, fará no dia 1 de agosto próximo 2 anos, porque tive uma vida demasiado intensa, podemos dizer assim, demasiado desgastante, e eu cheguei a uma fase da minha vida em que disse eu tenho que fazer uma paragem de facto, porque senão daqui a dias eu estou no manicômio, porque eu estava mesmo no limite da minha resistência. Emocional, acima de tudo. Emocional, física, trabalho, desgaste completo, porque tive muitas responsabilidades. Portanto, quando decidi ser franciscano tinha 23 anos, era um jovem, tinha saído da tropa, portanto, fiz todo um percurso, era um jovem que não tinha feito um percurso escolar, só tinha o 6º ano. Quando fui para os franciscanos nem tinha a ideia de ser sacerdote, era ser só o irmão Leigro, que me chamou mais lá, era a questão das missões, portanto o sonho missionário de ir para um país distante, portanto que são próprios dos sonhos dos jovens, portanto, mas depois tive que estudar. Claro que no mundo de hoje, onde toda a gente estuda, já não se pode ser só um simples fradinho lá a servir no convento, portanto tem que, mesmo que não queira ser sacerdote, tem que ter formação, porque as pessoas quando nos procuram querem respostas. Com essa idade já foi para Lisboa? Com esta idade fui para Lisboa com 23 anos, depois fiz um percurso de estudar até fazer o 12º ano, portanto em 2 anos fiz 5, portanto que foi uma luta muito grande. Depois estive na Universidade Católica em Lisboa, depois fui para Roma, depois fiz a licenciatura canónica, que corresponde ao nosso mestrado, mais ou menos, em Ciências da Educação e Catequética, na Universidade Salesiana, portanto, em Roma, que é uma das grandes universidades a nível de pedagogia do mundo e da Igreja. Trabalhei muitos anos na Pastoral Juvenil e Vocacional dos Franciscanos, e pronto, e depois surgiu um pedido da Conferência Episcopal Portuguesa à província, o padre Vítor Melício era na altura provincial,
precisavam de alguém para diretor da Obra Nacional da Pastoral dos Imigrantes, ao CPM, portanto, que é o serviço que coordena o trabalho das Pastoral das Migrações das nossas comunidades no mundo inteiro e também um pouco as comunidades de imigrantes estrangeiros que estão em Portugal. Portanto, eu estive lá porque depois tinha estado, entretanto, 3 anos em São Miguel, mais 3 anos aqui na Terceira, como superior dos franciscanos. Fui para a Conferência Episcopal. Na altura tive um problema de saúde depois bastante grave. Passei quase 2 meses e meio no Hospital Santa Maria, tive entre a vida e a morte, tive em risco de perder uma perna por causa de uma infecção que apanhei. E por causa disso e também de outras situações menos gratas, que é melhor nem falar, porque na altura até houve um programa de televisão que falou disso, o programa Sexta às 9 da Sandra Falgueiras, a quem eu dei uma entrevista por causa de uma questão da Cáritas, e eu, com toda esta situação, as minhas limitações de saúde, pedi a minha demissão do serviço na Conferência Episcopal e depois, portanto, fui para a Igreja Santo António em Lisboa, onde estive lá 6 anos, portanto, e depois, entretanto, porque tínhamos uma instituição de crianças, uma grande obra, 2 lares, um de rapazes ou de raparigas, que estava numa fase muito complexa, muito difícil, e pediram para eu ir dirigir os lares, e aquilo foi uma história muito complexa, muito complicada, que me arrasou completamente, portanto, que tiveram que ser encerrados, despedir todos os funcionários, que foram 56 funcionários que tiveram que ser despedidos, portanto, e o encerramento dos lares. E depois todo esse desgaste eu decidi disso, não, eu agora tenho que fazer uma paragem de facto, porque também, quer queiramos, quer não queiramos, já não temos 20 anos e a nossa resistência já não é como quando era jovens, que eu andava por este mundo fora e corria este mundo todo praticamente, pronto, pelas comunidades de imigrantes e também às nossas comunidades açorianas no Canadá e Estados Unidos. Eu chegava aí 2, 3 vezes por ano, porque estavam-me sempre a pedir e a convidar para lá ir, portanto, pregar, particularmente as festas portuguesas. E eu agora acho que estou, digamos, num momento de paragem, de reflexão, de equilíbrio, de encontro comigo mesmo, porque a gente às vezes fazemos todo este trabalho, mas depois é um stress, perdemos-nos, encontrarmos comigo mesmo no silêncio, encontro com Deus e se calhar encontro com as minhas raízes, porque acho que estava-me a fazer falta. Há outro assunto que chegou a ser notícia aqui no programa, no início do Igreja Açores, porque já vamos com mais de 4 anos de Igreja Açores, mas que acho que nunca teve o eco suficiente e que agora, pronto, com o seu regresso ficou mais em stand-by, digamos assim, que era a vossa receptividade a doentes deslocados dos Açores para ficarem no convento, e a famílias, para ficarem no convento da Luz. E muitas vezes, e recordo quando o entrevistei na altura, o Padre Salles dizia que é preciso que as pessoas saibam que nós estamos aqui e que podemos ajudar. Como é que foi esta experiência? Como é que surge essa iniciativa? Bom, desde que eu cheguei a Lisboa, porque se calhar hoje o drama já não é tanto, mas eu, portanto, fui para Lisboa, estive lá há 34 anos. Ao princípio, quando uma pessoa ia deslocada aqui dos Açores para Lisboa com doença, era quase sempre questões cancerosas, doenças gravíssimas, e era sempre um drama, porque não se ia a Lisboa como se vai hoje. Portanto, não havia os low costs, não havia isso. Hoje vai-se a Lisboa só fazer compras ao Colombo e volta-se para casa. É que naquele tempo não, era sempre um drama muito grande. E como eu estava lá, muita gente começou-me a telefonar, portanto, eu acompanhei muita gente. Eu perdi a conta. Acompanhei muita gente, mesmo no meu tempo de estudante, às vezes na universidade. Eu passava metade do meu tempo, às vezes não sei como é que consegui fazer um curso na universidade, estar 6 anos na Universidade Católica e também noutra escola enquanto terminei o 12º, porque eu tinha sempre gente doente nos hospitais, acompanhava sempre e procurava estar o mais próximo possível das pessoas. Depois, o Seminário da Luz, o Convento da Luz, sofreu obras e ficou lá com alguns quartos que estavam destinados para acolher, digamos, os familiares dos frades, alguma pessoa que vem, digamos assim, bispos, padres que vêm de outras comunidades. Mas aquilo estava quase sempre vazio.
E eu, por causa do meu trabalho, a questão começou mais quando eu estava na Conferência Episcopal Portuguesa, porque tinha menos tempo para andar a correr para hotéis, para pensões e buscar pessoas, porque muitas pessoas não se sabiam deslocar. Eu tinha que pegar no carro e buscar pessoas às pensões, levá-los aos hospitais, etc, etc. Depois tinha pelo menos uma senhora que me ajudava muito e que neste momento até está à espera para ser operada, com uma situação também bem difícil, e que foi também, eu costumo dizer, a mãe de muitos dos nossos doentes. E ela depois pedia-lhe, ela ia para o hospital, ficava à minha espera, eu deixava-o doente, ela acompanhava, depois quando acabava telefonava-me, eu ia buscar. E por causa da questão do falta de tempo, eu falei com o superior do convento, eu disse, pronto, as pessoas pagam o que não é, portanto, porque tem que se manter os quartos, tem que pagar empregados, e então começámos a acolher lá valor pessoas. Simbólico. Sim, começámos lá a acolher doentes também pela facilidade de eu estar mais próximo, de poder acompanhar, porque às vezes as pessoas chegam à noite, estão sozinhas, estão isoladas, às vezes vai o doente e vai um acompanhante e muitas vezes marido e mulher, depois a senhora fica sozinha numa pensão, então ali eu podia estar um bocadinho, podia, portanto, acompanhar mais estas situações, e foi por aí que começou, e depois começa um, começa outro, depois vão telefonando, etc, e ainda hoje, portanto, eu não estou lá, já saí de lá. Mas continuam a acolher doentes açorianos? Continuam a acolher lá doentes, assim. A questão foi, na minha experiência, foi que eu comecei. Portanto, eram mais pessoas de água, pessoas que me conheciam quando ia alguém, ou que tinham alguém que me conhecia e telefonavam-me. Foi mais a partir aqui da terceira. Mas depois começou a notícia a correr, e muitas vezes até da Ilha de São Miguel e outras ilhas, pessoas que me telefonavam precisavam de apoio e ajuda. Acho que foi um trabalho muito, muito rico, porque eu aprendi muito, apesar da dificuldade, do stress das corridas que eu cheguei, tive dias de sair das aulas da universidade, ir a 3 hospitais ver doentes, acompanhar e voltar para casa para tentar estudar alguma coisa, etc. Mas Deus sempre me ajudou, porque eu fiz um curso, tive 9 anos na universidade e nunca tive uma negativa na minha vida toda, o que é bom sinal. Quando é que percebeu que o sacerdócio podia ou ia ser o seu destino? Bom, depois Sim, começou já nos frades. Porque, como eu disse, a minha ideia era ser simples frade missionário, mas depois quando comecei a estudar, portanto, porque eu já tinha 23 anos, não é, quando fui, e só com o 6º ano, portanto, nunca imaginei que houvesse a possibilidade de eu poder fazer um curso e estudar, portanto, para conseguir ser sacerdote com aquela idade. Mas depois as questões começaram a evoluir, e depois eu decidi, pensei... Quantos anos depois desses 23? Foi quando fui para a Universidade Católica, portanto, fazer o curso de Teologia. Portanto, decidi, achei que era o meu caminho e fiz, porque eu nunca pensei estar tantos anos na universidade. Nunca pensei ir para Roma. Roma foi um pedido do provincial da altura, o padre Mário Silva, que me pediu, porque precisavam de alguém para a pastoral juvenil, porque eu já, com atividade pastoral, trabalhava com a pastoral juvenil. Nós tínhamos um movimento de crianças e adolescentes e alguns jovens, porque depois havia uma outra etapa que já ia para os jovens mais crescidos, que chamávamos os Amigos de Francisco de Assis, onde eu tinha nos meus grupos já à volta de 800 miúdos, só rapazes, e que abrangia quase todo o sul do país. Eu passava os fins de semana a correr de um lado para o outro, portanto, com encontros, com movimentos, com acampamentos de jovens, retiros, coisas que foi muito giro, foi uma etapa muito gira. E então, na altura, achavam que eu tinha muito jeito para a pastoral juvenil, e por isso me pediram para eu ir para Roma fazer, portanto, preparar-me para me dedicar a este trabalho. Não tive muitos anos neste trabalho porque a necessidade obrigou, portanto, porque na altura ninguém, porque quer queiramos, quer não queiramos, aqui os Açores são uma periferia, somos uma periferia em relação à província franciscana, e por isso ninguém queria vir para os Açores, e depois o provincial, que estava na altura que não tinha ninguém para vir para os Açores, veio falar comigo, porque eu tinha falado numa das assembleias, e disse, eu estou disponível para qualquer lado. Eu disse, seja para a China, para a Conchinchina, sempre fui disponível. Então vim na altura para São Miguel, e depois então estive aqui 3 anos na terceira. E depois, como é que foi agora, nos últimos quase 2 anos, como é que foi este regresso a casa? Olha, muito bom.
Foi um encontro com as raízes. Também esteve na Casa de Saúde, esqueci-me de referir. Sim, estive na Casa de Saúde do Espírito Santo, já quando eu tinha estado aqui, portanto, como superior dos franciscanos, também tinha estado na Casa de Saúde. A irmã Fátima, a atual superiora, ao saber que eu vinha, falou com o Sr. Bispo que gostaria que eu estivesse lá, porque precisavam de um capelão. Eu tive um trabalho que eu acho que é muito gratificante. Há muita gente que tem medo da doença mental. Não temos só, a Casa de Saúde não é só doença mental. São talvez dos pobres, que eu costumo dizer, dos fragilizados, os mais gratificantes, porque eles são genuínos. Fazem às vezes algumas coisas que as pessoas assustam-se, mas eles não têm maldade. Ou às vezes, muitas vezes nas atitudes deles e nas atitudes das pessoas chamadas normais, entre aspas, eu às vezes costumo perguntar quem será que é mais desequilibrado, porque eles são genuínos, e nós, no geral, criamos tantas máscaras sociais, tantos artifícios à nossa volta, e portanto, foi uma experiência muito rica. Depois estive na Santa Casa da Misericórdia um ano, portanto foi um ano. Não pensei que o Sr. Bispo me chamasse para as paróquias, portanto, e que também foi uma boa experiência. Foi pena, porque eu também gosto muito dos idosos. Eu sempre gostei da fragilidade, faz parte da minha forma de ser, os mais frágeis, os mais pobres. E os idosos são, eu acho, de uma doçura. A gente precisa às vezes ter paciência, que assim, eu estou a ver pela minha mãe que nós precisamos mesmo ter muita paciência. Quem cuida, quem está ali há 24 horas por dia, é preciso ter paciência. Mas foi uma experiência muito rica, com muita pena minha, porque apanhámos a pandemia e muitas das coisas que eu pensava fazer e coisa, portanto, ficámos muito limitados. Não foram permitidas. E depois tinha esta experiência que é riquíssima, que é a beleza da Igreja da Misericórdia aqui da Angra do Heroísmo, que acho que tem sido aproveitada para alguns concertos e coisa, mas que a nível religioso acho que está subaproveitada. E então nós começámos a pensar, para além da missa, que costuma haver uma missa ao domingo, celebrar uma missa em inglês, para os turistas, para as pessoas que não falam em português, que passem por aqui. E começámos ainda com a experiência. E quem é que celebra essa missa? Era eu que estava a celebrar. A falar inglês? Sim, fluentemente? Sim, muito sim. Bem, muito bem. Estava a celebrar, ainda celebramos 4 ou 5 semanas, e depois começou a pandemia e ficou em stand-by. Como eu saí, portanto, até tinha mandado pedir um missal em inglês ao Canadá, ao meu irmão, que me enviou, que está comigo, porque tinha que andar sempre à procura das coisas na internet, porque aqui não encontrava nem missal, nem as leituras em inglês. Mas, olha, vamos a ver, o futuro dirá. Mas é um projeto Mas era um projeto, que não porque está era algo que eu já tinha na minha cabeça, já quando estive aqui como superior, porque fazíamos as nossas celebrações na igreja do museu, portanto, do Convento de São Francisco, porque estava lá assediada também a Ordem Franciscana Secular aqui de Angra, a Fraternidade de Angra, e nós fazíamos lá muitas atividades. E eu tinha esse projeto na cabeça, se tivesse ficado mais uns anos, de pelo menos celebrarmos uma missa ao domingo em inglês na igreja do museu, portanto, para os turistas, para o turismo. Portanto, vamos a ver, acho que é uma coisa que faz falta. Faz falta na nossa terra, agora estamos em stand-by, mas particularmente no verão, quando vem muito turismo, termos uma missa, pelo menos uma celebração em inglês, porque hoje em dia, mesmo que não sejam de língua inglesa, quase toda a gente neste mundo percebe o inglês. E agora, 2 paróquias, como é que foi acolhido por Cinco Ribeiras e São Bartolomeu? A nossa gente é sempre a nossa gente. Eu também sou assim um homem muito terra a terra, sempre fui assim. Acho que não vale a pena estarmos com muitas coisas, e sou um homem de arregaçar mangas e pronto, e as pessoas às vezes, agora quando leva andor, arrasta andor, portanto eles não estavam habituados a ver o padre a carregar os andores e estar próximo. Acho que tem sido uma beleza muito grande. Acho que são 2 paróquias excelentes, na minha perspectiva. Aliás, todas as nossas paróquias são boas, porque eu acho que a nossa gente é sempre gente muito boa. Mas eu acho que está a ser uma experiência muito rica. Não tinha grande experiência de trabalho de paróquia, porque nunca foi a minha vida. Estive aqui o tempo que estive aqui, na terceira, 3 anos, tínhamos a paróquia de Santa Luzia de Angra, mas éramos uma equipa, e depois quase toda a burocracia não era tratada por mim. Também tivemos a Paróquia dos Milagres de Arrifes em São Miguel durante 3 anos, mas também não era eu que estava, digamos, apesar de ser o superior, havia um outro franciscano que estava mais dedicado à paróquia.
Eu, neste momento, numa aprendizagem, não é? Digo às pessoas, olha, que eu nunca fui padre de paróquia. Até para fazer um processo de casamento, essas coisas todas, eu estou a aprender porque nunca tinha feito. Mas está a ser de uma riqueza muito grande. Acho que está a ser uma experiência muito bonita. E eu, como disse há pouco, em relação aos idosos, porque sou muito das fragilidades, também tenho tido a preocupação e espero que a pandemia acabe, porque eu gosto muito de ir ao encontro das pessoas, particularmente dos idosos, dos doentes. Eu tenho tido esta preocupação, particularmente uma vez por mês, de passar pelas casas dos doentes, dos idosos, portanto, para estar com eles e também levá-los um bocadinho de conforto. Padre Francisco Salles, o nosso tempo já se esgotou. Dizer-lhe que foi um prazer conversar consigo e estar consigo neste Igreja Açores. Haveremos de marcar mais destas entrevistas e sempre que tiver algum, quando esse projeto das celebrações para turistas andar, já sabe que tem o meu contacto e poderá vir outra vez explicar como é que as coisas se vão processar aqui aos nossos microfones. Assim que esteve a escutar-nos nos últimos 35 minutos, uma santa e feliz Páscoa. O Igreja Açores regressa na próxima semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.